Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar sobre a dengue. É uma doença bem conhecida, ela é transmitida por um mosquito e ela é uma doença viral. Ela ataca basicamente toda a nossa população brasileira e vários outros países no mundo. Ela já foi considerada erradicada aqui no país, mas infelizmente foi reintroduzida e causa surtos de epidêmicos, surtos de epidemia até hoje. Antes da gente começar essa aula, não se esquece de se inscrever no canal e também ativa o sininho para você receber a notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! Pessoal, a dengue ela é uma doença viral e ela é transmitida por um mosquito. Nesse caso, nós temos duas espécies diferentes, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Nessas duas imagens aqui que você está vendo, eu tenho os dois mosquitinhos e eu vou te ensinar a diferenciar os dois, beleza? O Aedes aegypti, ele tem um desenho nesse escudo dele, nas costas dele, no formato de lira, que é essa imagem que está aparecendo aí na tela. Já o albopictus, no escudo, nas costas dele, tem apenas uma listra. Então você tem essas duas variações. Fred, mas então, tem os dois mosquitos transmitindo a dengue? Então, no laboratório e tudo mais, em meios controlados, viu que o albopictus ele tem capacidade sim de transmitir a dengue e outras doenças, assim como o Aedes aegypti. Mas na natureza, a gente ainda não encontrou um albopictus contaminado. Mas, como em laboratório ele se mostrou eficaz, a gente inclui ele aí como um fator de risco. No caso, o vírus que causa a dengue, ele é considerado um arbovírus de RNA, porque ele é transmitido por um artrópode, no caso os mosquitos, que são do grupo dos insetos. Esses carinhas aqui, eles são extremamente prejudiciais, para a saúde da população humana, porque eles são os vetores que transmitem a dengue em meio urbano. A dengue ela é considerada ressurgente ou reemergente, porque ela já esteve aqui no país e foi erradicada em 1967, mas infelizmente ela foi reintroduzida no país. Ela ainda atinge 128 países e a origem dela realmente é do Egito, por isso que você tem um nome lá, Aedes aegypti, dessa origem desse mosquitinho. A doença em si, o vírus em si, ela vem muito antiga já, então a origem é um pouco mais difícil de dizer sobre o vírus, mas o mosquitinho tem essa origem, a gente encontra numa porrada de países e aqui no Brasil a gente já conseguiu erradicar ele, mas infelizmente voltamos a ter. Sobre a transmissão e como é que ela funciona em relação à dengue. Como eu já falei, é transmitida por um mosquito. Nesse caso, a fêmea do Aedes aegypti, ela que vai atrás de sangue para poder botar os seus ovinhos, se alimentar ali dessa substância. Ela é mais ativa, principalmente ao amanhecer e ao anoitecer. Então é quando você encontra mais atividade desses mosquitos em busca das suas presas, que no caso somos nós. No caso, a fêmea contaminada vai transmitir para um outro humano. Então ela precisa picar alguém contaminado, se contaminar e passar para outra pessoa. Então é humano, mosquito, humano, beleza? No caso da dengue, você tem dois tipos de dengue, dengue clássica e a dengue hemorrágica. Uma vez que você pegou a dengue clássica, você gera o que a gente chama de imunidade vitalícia para um determinado tipo de dengue e uma imunidade parcial por um período de curto tempo, um temporário, digamos assim, para os outros tipos. Então você vai ter imunidade, imunização para um tipo e para os outros parcial, bem temporária. E no caso de reinfecção, aumenta as suas chances de desenvolver a dengue hemorrágica, que é a mais perigosa delas. Como você já está cansado de saber, já deve ter visto milhares de propagandas em relação à dengue, esses aqui são alguns dos sintomas clássicos da dengue. Quero chamar a atenção para vocês, principalmente para a dor de cabeça e a dor bem forte atrás dos olhos e dores nas articulações, que é bem característico dessa doença. Em alguns casos a gente vê até inchaço, tá? Inchaço. E o tal das manchas na pele, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, mas também é bem característico de pessoas que estão em um quadro mais avançado, principalmente a dengue hemorrágica. Uma coisa bem clássica da dengue é você fazer um exame e ter a contagem de plaquetas. E muita gente fala assim, o vírus destrói as plaquetas da pessoa. Não, gente, o vírus não faz nada disso, tá? Ele vai atacar principalmente o fígado, tá? No caso, o que é que as plaquetas diminuem? Quando o seu corpo identifica esse vírus, ele começa a produzir anticorpos. E os anticorpos produzidos para destruir o vírus da dengue no seu corpo, de quebra, ele faz uma resposta autoimune. Ele vai lá e começa a destruir esses efeitos, essas estruturas de coagulação, que são as plaquetas. Então é o seu sistema que está destruindo as plaquetas. E isso mostra que ele está combatendo o vírus da dengue. Então quando você faz o exame, a plaqueta baixou,
você está lá com 50 mil plaquetas, sendo que tinha que ter 120 mil, 150 mil, significa que os seus anticorpos foram produzidos, você está combatendo a dengue, mas em contrapartida, né, seria o efeito colateral do seu organismo, está destruindo as plaquetas, por isso que a plaqueta baixa, é uma resposta à autoimune. Sobre o vírus da dengue, ainda para a gente fechar essa parte de infecção, existem 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, né, que é o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Como eu falei lá atrás, se você pegar a dengue tipo 1, você vai se tornar imune a tipo 1, que é uma doença pouco agressiva, né, com sintomas bem leves. A dengue tipo 2 vai ser mais agressiva ao fígado, mas vai ter sintomas mais leves. Já a dengue 3, ela é extremamente agressiva ao fígado, e aí você pode desenvolver, né, no caso que a gente chama de dengue hemorrágica, se você tiver por exemplo, uma reinfecção de alguma. E a dengue 4, ela foi introduzida no país recentemente, e ainda temos poucas informações sobre a capacidade dela de causar essa patogenicidade, né, a força dela no nosso organismo. E repetindo, peguei dengue uma vez, eu sou imune a esse sorotipo, e parcialmente, temporariamente, imune às outras. Mas eu posso pegar a 3, posso pegar a 2, posso pegar a 4. Então não é porque você pegou um que você está imune. Você pode pegar a dengue várias vezes, beleza? Sobre o tratamento da dengue, infelizmente nós não temos um tratamento específico, não existe um antiviral específico para dengue. Existe sim uma vacina em produção, ela ainda está em fase de teste. Ela, lógico, está restrita a alguns países que necessitam desse tipo de medicamento. Então os testes deles demoram mais um pouquinho. Nesse caso, você tem basicamente tratar os sintomas, né? Febre, você vai tomar um remédio para febre e tudo mais. E você tem geralmente hidratação via oral ou intravenosa. No caso da dengue, tem que tomar muito cuidado com essa questão das plaquetas e da hidratação. Hoje em dia, muitas pessoas questionam, né, se você está com dengue, por que você não é internado? Hoje em dia a gente já sabe que é um tratamento bem simples, dependendo do nível, né, de gravidade que você apresenta, pode ser tratado em casa, então você só vai ter internações em casos muito graves ou no caso de reinfecção, que pode gerar, né, o que a gente chama de dengue hemorrágica. Sobre a profilaxia da dengue, né, a forma de evitar essa doença, a gente ainda tem todos aqueles cuidados básicos, procurar evitar o mosquito, né, acabar com a proliferação desse mosquito, erradicar ele. Então, utilização de larvicidas nas casas, ralos, né, pias, aquela coisa toda, inseticidas também, para que você evite a proliferação desses mosquitos, repelente para se proteger, evitar locais de proliferação, água parada. Você já está cansado de saber que isso é extremamente importante, mas a nossa sociedade tem um delay, né? Vai esquecendo, aí tem que reforçar, esquece de novo, reforça, para a gente não deixar ter surtos de dengue, né? Igual a gente tem todos os anos em várias regiões do país, infelizmente. E a coisa nova, notícia bacana, é que a gente está com a vacina da dengue já em estágio final de teste, estão fazendo vários testes, várias faixas etárias, para ver se não tem nenhum perigo. E logo, logo ela vai ser introduzida no calendário, né, de vacinação aí que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde. Fala pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o like, não